nossas orações podem ir nos levando cada vez mais à união para com Deus. Então, todas as terças-feiras, às 21 horas, nós estamos aqui nos encontrando. Estamos aqui meditando um pouquinho, conversando. Hoje é um dia especial. Teremos um belíssimo testemunho de uma filha nossa, de Fortaleza, falando um pouquinho sobre a sua maternidade espiritual, ouvir este chamado, essa descoberta desta vocação na sua vida, na sua família. Ela é mãe de filhos, então nos trazendo mais um pouquinho sobre a maternidade espiritual, esta vocação escondida, esta vocação tão querida ao coração de Deus, principalmente para este tempo da nossa igreja. Vamos esperando mais um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, aquelas filhas que desejam participar aqui ao vivo conosco. Também hoje é dia de fazer perguntas, tirar dúvidas, aquelas que desejam. Boa noite a todas que estão entrando, que estão participando aqui conosco. Gratidão, vamos compartilhar, vamos seguir aqui a nossa página. Nós também temos um canal no YouTube com o mesmo nome. Estamos sempre liberando formações a cada semana, aquelas que desejam então aprofundar um pouco, conhecer mais. Também estamos com várias formações no nosso canal, também do nosso pai fundador, Frei Paulo Maria. Então, visitem o nosso canal, ativem o sininho para quando então liberarmos a formação, as senhoras já ficarão sabendo. Boa noite, nossa filha Jússi de Feira de Santana. Deus abençoe aquelas que estão chegando conosco. Vamos começar a rezar, então, para que nós possamos começar, porque o nosso tempo é curto. O desejo é esse, que nós em meia hora, 30 minutinhos do nosso tempo, possamos parar aqui e meditar um pouco. Assim não atrapalha o fim do dia, o fim da noite aí, das senhoras, das mães, e possamos ter então a constância, a perseverança de estarmos aqui sempre às terças-feiras, às 21 horas. Vamos então rezar hoje só uma dezeninha de uma coroa que nós gostamos muito de rezar aqui no nosso apostolado, pela santificação dos sacerdotes. O nosso fundador conheceu esta oração há muitos anos, quando era jovem, e sempre estamos então rezando, e ela é muito simples e muito agradável de ser rezada, e dá pra gente estar rezando sempre, constantemente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
a vossa amadíssima esposa. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Beata Conchita, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, caríssimas filhas, estamos aqui iniciando mais este momento para meditarmos então sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Estamos aqui trazendo alguns pontos que nós achamos importante a partir de toda a espiritualidade da Igreja, dos grandes manuais de espiritualidade e também o que os santos vão nos ensinando, como podemos rezar melhor, como podemos então elevar a nossa mente a Deus, como podemos então nos unir a Deus nos nossos momentos de oração. E assim, claro, vivermos cada vez mais para uma vida espiritual, para uma vida profunda e entregue a Deus, que é a nossa santidade, a nossa grande vocação, nossa vocação primeira a que Deus nos chama, a sermos imagem e semelhança de Deus. Então, nós já meditamos um pouquinho no nosso primeiro encontro sobre o oferecer-se a Deus. Trouxemos então como exemplo Santa Jacinta, esta criança que então, lá em Fátima, na aparição de Nossa Senhora pergunta a esta criança de 7 anos de idade se ela quer oferecer-se a Deus pela salvação das almas. E ela prontamente diz sim à vontade de Nossa Senhora. Ela diz sim aos desejos de Nossa Senhora, que são os desejos de seu Filho amado Jesus Cristo. E esta pequena criança oferece tudo que pode, cada pequeno sacrifício, não beber água, não brincar na hora que desejava brincar, não comer, e ficava ali ela, Lúcia e São Francisco Marto conversando, o quanto eles tinham oferecido a Deus naquele dia, pela salvação das almas, para reparar o coração de Jesus de tantas ofensas. E aí Nossa Senhora então aparece de novo para Santa Jacinta e diz a ela se ela quer mesmo se oferecer pela salvação das almas. Ela diz que sim, então diz que ela morrerá sozinha no hospital. E ela aceita, sem mamãe, sem a prima Lúcia, que ela tanto gostava. E ali, com uma ferida no peito, fruto da peste espanhola, ela se oferece. Ela então, como diz o Papa São João Paulo II, ela ali se oferece pela própria Igreja, pelo próprio Papa, uma grande mãe espiritual aos 7 anos de idade. E nós
nós nos conclamamos a fazer o mesmo, né? Que antes de cada oração nós possamos dizer: Senhor, faça-se a vossa vontade. Porque como nós dissemos neste dia, a partir do Evangelho ali de São Marcos, no capítulo 9, há demônios que só são expulsos com jejum e oração. E esta oferta é importante, né? A oração é um grande adorno da maternidade espiritual. É aquilo que nos torna belos diante de Deus nesta vocação. Por isso estamos aqui meditando sobre este tão belo adorno de uma mãe espiritual. Depois nós tivemos um belíssimo testemunho da nossa filha Jimena, falando então um pouco de como foi no sofrimento doce, como ela bem nos disse, ela pôde oferecer tudo a Deus pela salvação dos sacerdotes. E ali encontrou então um chamado a esta vocação. Foi em meio ao sofrimento, como Santa Jacinta também nos ensina. No sofrimento da nossa alma, ela pôde ali no hospital, né, salvar tantas almas. Depois desse belíssimo testemunho que nos enriqueceu tanto, nós meditamos no nosso último encontro sobre outro elemento da nossa vida de oração, porque ainda estamos só nos preparando, filhas, para rezar. Então, para nos prepararmos para rezar, nós trouxemos um primeiro elemento, o oferecimento, o oferecermos a Deus. Agora nós trouxemos um segundo elemento, a conformidade com a vontade de Deus. Então nós meditamos brevemente sobre o tratado de Santo Afonso sobre a conformidade com a vontade de Deus. Falamos também sobre como Santa Teresa de Jesus, esta grande doutora da Igreja, fala que a conformidade com a vontade de Deus é um elemento que se torna fundamental na oração. Porque eu não posso ir para a oração com o desejo de mandar em Deus, né? De dizer a Deus o que deve acontecer ou que graça Ele deve me dar. Ou eu não devo ir a Deus na minha oração para reclamar, para murmurar de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer fatalidade na minha vida. Ao contrário, eu devo tudo dar graças a Deus. Devo tudo louvar a Deus, bendizer a Deus, como o livro do Jó também nos ensina. E Santa Teresa, então, vai ali em toda a sua obra, Caminho de Perfeição, também nos colocando pontos tão importantes desta conformidade com a vontade de Deus. Depois nós trouxemos outra beata, né? A beata Conchita Cabreira, que também no seu livro Tratado das Virtudes e dos Vícios, ela vai então falar para nós, neste diálogo íntimo que ela foi tendo com o nosso Senhor, e o próprio Jesus vai apresentando para ela várias virtudes e vários vícios, né, que combatem e nos impedem de crescer em cada uma das virtudes que ele vai nos apresentando. E uma das virtudes que Jesus apresenta a Beata Conchita é exatamente a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus num abandono total. Então, filhas, quando nós pensamos em conformidade com a vontade de Deus, nós podemos logo entender o abandono total. O abandonar-se. Deixar Deus, então, ser Deus, como diz muitos santos, né? Deixar Deus conduzir todas as coisas, inclusive aquele encontro, né? Aquele momento que é a oração. Deixar Deus mesmo nos impelir, como Santo Agostinho nos ensina, procurava fora aquilo que estava dentro. Então é o próprio Cristo dentro, que habita a nossa alma, que nos impulsiona a desejar estar ali naquele encontro, naquele momento de oração.
para isso, o meu coração precisa estar totalmente entregue a Deus. Chegar ali naquele momento e fazer mesmo uma jaculatória, como nós ensinamos na nossa última live, no nosso último encontro, né? Fazer tudo conforme a vossa vontade. Totus tuus fiat voluntas tua. Seja feita a tua vontade. Que tudo seja vosso. E eu posso ir ali falando aquilo ao longo de todo o meu dia, me preparando a todo momento, para que de fato no momento da oração meu coração esteja abandonado, esteja totalmente inclinado. E Jesus vai dizer para Beata Conchita que a vontade de Deus, esta conformidade, é uma virtude que traz como um grande broche de ouro, né, para a nossa vida, que carrega em si todas as outras virtudes. Então, como eu vou buscar viver, porque no momento da oração é isso, tantas outras virtudes que nós precisamos viver na hora da oração, como a humildade, como a contrição. Se eu não tenho, então, este desejo da conformidade com a vontade de Deus. E aí, aqui eu quero trazer algo que não deu tempo na live passada de nós falarmos. E aí eu queria trazer esta pequena meditação para reforçar, porque nós sabemos que a conformidade com a vontade de Deus não é fácil. Jesus vai apresentar aqui nesse belíssimo livro como uma das virtudes perfeitas, né? Ou seja, uma das virtudes que nós já estaríamos bem avançados na nossa vida espiritual para alcançarmos, para vivê-la plenamente. Só que Jesus coloca assim para ela: esta submissão total. Então olha que elemento importante, filhas. Nós devemos ser submissas à vontade de Deus. Esta palavra tantas vezes nos provoca inquietações, porque nós queremos colocar a nossa vontade, nós queremos defender às vezes alguma opinião, né? E às vezes, se nós fazemos esta mesma relação com as pessoas, será que nós também não estamos fazendo com Deus? Nós não estamos querendo ali sobrepor a nossa vontade sobre a vontade de Deus, sobrepor os nossos pensamentos sobre as leis de Deus? Então, eu devo me colocar ali submissa, né? Totalmente, de forma perfeita à santíssima vontade de Deus, né? E Senhor. E Jesus vai falar que esta é a maior das virtudes que uma alma pode carregar consigo, né? Esta conformidade, esta submissão, este abandono total. Uma mãe espiritual, filhas, não conseguirá viver esta vocação se ela não estiver de fato abandonada em Deus, se ela não estiver de fato entregue a Deus. Então, esta virtude, né, da conformidade com a vontade de Deus, do abandono, implica uma completa prática de todas as outras virtudes de Jesus a Beata. E aí se conclui então uma escala que nós podemos perceber dessas virtudes morais. Então, nós só podemos ir crescendo então na prudência, na justiça, na temperança, se nós de fato buscarmos então termos esta conformidade. Então, são virtudes que nós podemos exercitar, nós podemos buscar vivê-la e devemos buscá-la. Então nós precisamos de fato querer. O desejo, ele é um ponto muito importante em toda a nossa vida espiritual, e nós podemos aprender aí com tantos santos, né? São Bernardo de Claraval fala para nós muito bem sobre o desejo. Um jovem agora, né, em processo de canonização, o Karl Lacutz,
também vai nos dizer dos segredos para a santidade. Ele vai colocar o desejo como o primeiro dos segredos que Carla Acutis descobriu para a santidade. Então, Jesus conclui nesse primeiro momento dizendo a Beata que é o cume, né? O grande ápice, o grande ponto central da vida do Espírito. Olha que interessante. Se nós somos mães espirituais, como nós já dissemos aqui em outro momento, nós somos mães na ordem da graça, vai dizer São João Paulo II. Somos mães na ordem do Espírito. Geramos para a vida espiritual, em participação, é claro, da maternidade espiritual de Nossa Senhora, que é ela que nos gera para a vida espiritual. É ela que gera Cristo nas nossas almas. E é isso que uma mãe espiritual faz. Gera Cristo na alma do seu filho, por meio da oração, do oferecimento, né? E claro que tudo isso por meio de Nossa Senhora, por meio desta fecundidade do Espírito que nos é dado pela graça. Então, isso é muito belo, pensar então que esta virtude da conformidade nos conduz a tão profunda relação com Deus. Então, nós falamos, né, bastante destes pontos, né, no nosso último encontro. E agora eu não sei, acho que ainda não entrou. A nossa filha não está aqui ainda, que dará um testemunho para nós hoje um pouquinho sobre isso. Nossa filha Sabrina, não sei se ela está aí, que eu não estou vendo, que ela dê um sinal aí, senão eu vou continuando aqui, né, falando mais um pouquinho para nós sobre o que Jesus vai trazendo a esta grande mãe espiritual, Beata Conchita, né, que também foi mãe de família, mãe de 8 filhos, mãe de um sacerdote, que disse tão belamente no documento da Congregação do Clero de 2007, que nos convoca a esta adoração perpétua pela santificação dos sacerdotes e nos apresenta a maternidade espiritual como esta vocação escondida, pouco conhecida e pouco vivida, né? Por isso o nosso grande desejo de torná-la então muito conhecida e muito vivida, que ao longo de toda a nossa história, da nossa igreja, das nossas grandes santas, mães espirituais religiosas, viúvas, crianças, não importa a idade, como diz esse documento, é o Espírito Santo, né, que chama, que convida a cada uma dessas mulheres a serem mães espirituais dos sacerdotes. Então a Beata Conchita é uma delas. Ela foi casada com seu esposo, teve uns filhos, teve um filho sacerdote que escreveu uma bela carta dizendo o quanto o sacerdócio dele nasceu também do coração de sua mãe biológica, né, a Beata. Foi uma mulher muito resignada, que amou a cruz, né, e teve também uma profunda relação com o Espírito Santo. Então, trazendo para nós todo esse universo, né, da nossa maternidade espiritual. Se alguém quiser ir fazendo alguma pergunta, tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Se pudesse deixar um pouquinho mais claro, por favor, Imaculata, qual que seria a dúvida? Eu vou aguardando aqui um pouquinho
Poderia ser um marido, pároco, a coordenadora do meu movimento, minha mãe. Eu não sei se eu estou entendendo a pergunta, mas se a maternidade espiritual também poderia estar expressa, também ser mãe espiritual do meu marido, do meu pároco, seria isso? Se não, esclareça aí a pergunta, se eu entendi bem, né? Toda religiosa, por exemplo, é mãe espiritual e traz essa maternidade espiritual expressa em toda a igreja, né? Então, uma religiosa, ela não é mãe espiritual apenas dos sacerdotes. Ela é mãe espiritual de todos aqueles que são filhos da igreja. O mosteiro, as monjas, os próprios religiosos também sustentam a vida espiritual de nós que estamos a todo momento na nossa vida cotidiana, né? Fora dos muros ali do mosteiro. Então, a maternidade espiritual, ela é ampla e pode ser expressa a todo aquele que nosso Senhor nos chama e nos convida, né? Muitas vão sentindo o movimento dessa maternidade nos sobrinhos, né? Às vezes em algumas pessoas próximas, né? Ou aquelas mulheres que têm o matrimônio e não podem gerar os seus filhos, também encontram na maternidade espiritual uma resposta a esta vocação a que nosso Senhor chama toda mulher, né? Que é ser mãe, gerar os filhos. E eles devem ser gerados por nós, mulheres, seja biologicamente ou espiritualmente, ou os dois. Para aquelas que geram de forma biológica, também são convidadas a ser mães espirituais dos seus próprios filhos. Para se submeter à obediência, precisa de um superior, sim, né? Por isso falamos de submissão. Eu tenho que me submeter àquele que é o meu superior. Então, se eu trabalho, eu tenho ali como superior o meu chefe, né? Seja um chefe imediato, não o dono da empresa, mas eu tenho ali um coordenador, um chefe de departamento, um gerente, que é o meu superior imediato, que eu devo obedecer, né? Então, nós precisamos sim da submissão, obediência àquele que é o meu superior, né? Poderia ser essas pessoas na comunidade paroquial? Sim. São Francisco nos ensina que nós devemos ter obediência a todos, né? Por tamanho coração humilde de São Francisco de Assis, né? Então, muitas vezes é o orgulho, a soberba. Então, às vezes, se é uma pessoa que nós achamos que é inferior a nós, seja no grau de conhecimento acadêmico ou mesmo num conhecimento até sobre a igreja, mas que está ali sob um cargo de coordenação, né, de chefia, eu devo obedecê-la, eu tenho que me colocar ali submisso. Então, seja qual for aquela pessoa, né, eu me coloco sim obediente. Só tem uma coisa que diz São Maximiliano Maria Kolbe, que nós não devemos obedecer, né? É quando me faz então pecar contra Deus, aí eu não obedeço. Seja qual for o superior, mesmo eu na vida religiosa, se o meu superior que fez voto de obediência me pede para fazer algo que eu não, eu vou ferir a Deus, eu vou pecar, eu posso desobedecer, né? Sem correr o risco de pecar pelo voto que fiz. Então é o único caso que não obedecemos. O que perdemos quando não somos totalmente submissos à vontade de Deus? E o que fazer para deixar Deus cumprir em nós a sua santa vontade? Então, o que nós perdemos, pelo que diz aqui, né, o próprio Jesus, a Beata Conchita,
é o que ele vai chamar de um objetivo principal da nossa vida espiritual, que seria o que ele chama de amor ativo, né? O que seria esse amor ativo? É justamente o amor de oferta, o amor de doação, que na vida espiritual nós chamaremos de dom de si, né? Que o próprio Jesus Cristo nos ensina do alto da cruz, né? Aqui representado pelo nosso Calvário, né? Jesus morre por amor a nós, morre para nos salvar, então ele doa a sua vida, como ele diz para nós no Evangelho: não é ninguém que me toma, sou eu que dou livremente a minha vida. É o mesmo sentido que nós queremos nos oferecer a Deus, né? Nos oferecermos a Deus, o que Santa Jacinta nos ensinou e tantos outros santos e mártires, né? Então, eu não conseguir ter essa submissão significa que eu não vou conseguir ter esse abandono em Deus. Então, eu posso ter o risco de controlar tudo. Eu posso querer controlar a minha vida espiritual, eu posso querer controlar a minha vida de oração, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali um momento de oração, e naquele momento de oração que eu estou ali meditando, escolho um ponto para meditar, né? Uma passagem para meditar, mas o Espírito Santo vem ali, me inspira uma outra coisa, e eu fico ali preso naquilo que me proponho, aquilo acaba então me distanciando tantas vezes daquilo que eu poderia descobrir durante a minha oração, vivenciar de intimidade com Deus. Então, eu posso impedir a ação do Espírito Santo, que é uma outra virtude anterior à virtude da humildade, é uma virtude anexa que nós falamos, né? Ou seja, que eu preciso adquirir antes de ter um coração humilde. Por exemplo, é a virtude da docilidade. Então, ser dócil. E no momento da oração eu preciso ser dócil. Dócil à ação do Espírito Santo, dócil à presença de Deus, né? Para que eu possa ouvir a Deus, o ouvir de uma forma espiritual. Senão eu posso ser o quê? Ter a surdez espiritual, a cegueira espiritual, que tudo isso vai me impedindo. Por isso que Jesus vai falar aqui para a Beata Conchita, o objetivo principal desta virtude da conformidade é este amor ativo, né? Ou seja, este amor de resposta a Deus, como as cartas de São João nos ensinam. A única resposta que eu posso dar a Deus é amá-lo, já que Ele tanto me amou. Eu só posso amá-lo e não conseguirei amá-lo tanto quanto Ele me amou. Mas nós devemos buscar tantas e tantas vezes, né? E ele fala que o coração dele arde, né? Ele arde quando nós, de amor, né? Quando nós nos colocamos abandonados, né? Nesta conformidade. E tem a segunda parte da pergunta: e o que fazer para deixar Deus cumprir em nós a sua santa vontade? Então, como eu falei, o primeiro ponto, nós precisamos desejar, né? Desejar a santidade, desejar nos unir a Deus. Para isso, eu preciso matar em mim o amor próprio. E isso é uma luta muito grande na nossa vida espiritual. Então, eu só amo aquilo que conheço, então também o conhecimento de si, me conhecer, conhecer aquilo que me limita, conhecer aquilo que eu tenho de maior inclinação para ofender a Deus, e buscar vencê-la por meio de virtudes. Virtudes que, no início da nossa vida espiritual, são virtudes ascéticas, ou seja, que eu me esforço para lutar, para conseguir, então, avançar e adquirir aquela virtude. Então, toda virtude tem uma parte que nós lutamos, né? São essas virtudes morais, essas virtudes iniciais da nossa vida cristã, que eu luto para alcançá-las. E depois vem a parte sobrenatural das virtudes, que é quando entra, então, a ação da graça. E nessa ação da graça, então, é onde Deus age. Aí o meu esforço humano
faria chegar até lá. Então, deixar Deus agir requer também um outro aspecto. Primeiro, perguntar a Deus o que Ele quer. Tentar ouvi-lo em oração. E ter ali o discernimento claro da voz de um diretor espiritual, de um orientador espiritual, que seja mais sábio do que eu, que seja mais santo do que eu. Então, por isso que nós insistimos tanto no nosso apostolado, que uma mãe espiritual não pode ficar sem uma direção espiritual, sem diretor espiritual. De preferência que seja um sacerdote, que seja uma religiosa, que possa ali então te ajudar a adentrar nesse universo espiritual. Então, perguntar qual é a vontade de Deus. Deus, o que queres de mim? E quando escuto esta voz, eu tenho que discerni-la. E vou fazer isso não é com a minha amiga, não é com a minha vizinha. Nós vamos discernir isso com alguém que seja mais sábio do que eu, o meu diretor, o meu confessor, o meu acompanhador espiritual, um sacerdote que vai ali me ajudar a discernir, a viver, a cumprir em nós. E quando nós encontramos essa vontade, filhas, pode ter certeza, nós repousamos, nosso coração descansa, porque o nosso grande anseio do nosso coração é querer descobrir a vontade de Deus. Mesmo quem está no mundo, mesmo se estamos perdidos, né? Muitas vezes os nossos corações estão inquietos, é por isso, querendo repousar na vontade de Deus, querendo descobrir a vontade de Deus. Temos mais uma pergunta, não é sobre o nosso tema, mas vamos tentar aqui brevemente só responder. Se eu chorar os pecados durante a oração é um sinal de contrição. Na verdade, a Santa Catarina de Sena, no seu livro Diálogo, ela vai trazer para nós algo bem interessante, né? Nós temos vários graus das nossas lágrimas, né? Do nosso choro. Então precisa se avaliar, esse choro realmente é um choro de vergonha do pecado cometido. Na maioria das vezes é por vergonha, né? Que nós choramos, porque reconhecemos o mal que fizemos, e então vêm as lágrimas, né? As lágrimas podem ser de temor a Deus, pode ser lágrimas de amor a Deus, e se essas lágrimas de amor filial a Deus, né, de um filho arrependido do mal que fez a seu pai, que tanto ama, assim são lágrimas de contrição. E se são, nós não a cometemos mais, né? Nós não voltamos a repetir aquele mesmo mal. Aí mostra de fato uma contrição, senão seria apenas uma atrição, que está lá no nosso catecismo, que nos ensina bem. Filhas, nós já avançamos um pouquinho da hora, nem deu tempo do nosso testemunho hoje, mas então nós podemos fazê-lo na nossa próxima live, né? Mas creio que foi muito positivo esclarecermos um pouco mais sobre a conformidade com a vontade de Deus, sobre o oferecer a Deus. Então, na próxima terça-feira, nós falaremos do terceiro elemento da nossa oração, o recolhimento. Para aí, então, adentrarmos de fato a oração. Gratidão a todas. Espero que nós possamos cada vez mais ir aprofundando nesse itinerário da nossa oração e nos colocando mais próximas da vontade de Deus. Eu que agradeço, filhas, a paciência, a presença, e não deixe a oportunidade de fazer perguntas também ao longo, aquelas que forem assistir novamente, né?
cada vez mais nos ornar nesta profunda vida, nesta profunda vocação a que nosso Senhor nos chama, né? Tornar cada vez mais belo a vocação a que nosso Senhor nos chama, a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Que nós possamos repetir insistentemente em nosso coração, em nossos lábios, em nossa mente: Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Deus abençoe, santa noite, gratidão mais uma vez.